O círculo do tempo gira dentro do círculo da eternidade. Na eternidade não existe o tempo, porém, o tempo gira dentro do círculo da eternidade. Termina um tempo e uma personalidade, porém, ao girar a roda, aparece sobre a Terra um novo tempo e uma nova personalidade. Retorna o ego e tudo se repete. Com a morte se fecha o tempo e a eternidade se abre. O círculo da eternidade primeiro se abre e logo se fecha, quando o ego regressa ao círculo do tempo. Samael Alveor. Seu like, mais seu comentário, mais seu compartilhamento, mais sua inscrição, igual nossa enorme gratidão. Introdução. Querido leitor, nesta lição faremos o estudo de um dos textos mais conhecidos do mundo, mas por sua vez, um dos menos aprofundados. Este é o Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos que Moisés entregou à humanidade. Nesta lição recordaremos aquilo que estudamos anteriormente, a doutrina do olho e a doutrina do coração, já que estas têm uma íntima relação com o que se desenvolverá no estudo do Decálogo. Tal estudo se fará através da letra viva, por meio da doutrina do coração e do esoterismo profundo. Origem dos mandamentos. Como todos sabemos, os mandamentos são de origem divina. São um código de ética e moral que ainda não pôde ser igualado, ainda que tenham passado milhares de anos. A história da origem das leis de Deus está explicada em Êxodo, capítulo 19 e 20, capítulo 31, versículo 18, capítulo 32, versículo 15 ao 19, capítulo 34, versículo 27 ao 34. Os 10 mandamentos. O que é a letra viva e a letra morta? O ser humano não quis submeter-se às exigências da lei de Deus, senão que quis submeter a lei de Deus às suas condições humanas, desconhecendo, desta forma, que as leis que geraram a criação seguem vigentes. Cada dia se nota mais a necessidade de cumpri-las para que, através destas, o ser humano possa ser resgatado das garras deste convulsionado mundo, onde impera a crueldade, o desequilíbrio mental, emocional e psicológico. É necessário compreender que o código de ética mais perfeito que foi escrito através da história da humanidade é o dos 10 mandamentos da lei de Deus. Nenhum escritor humanista ou profeta teve a potestade de derrogar estas leis. Muito menos poderia fazê-lo o ser humano com o conjunto de agregados psicológicos que leva dentro, que sempre o fazem fazê-lo a lei. Devemos, assim, reconhecer o que é a letra viva e a letra morta. A letra morta é simplesmente a leitura do texto escrito sobre as páginas dos livros sagrados, sem a interpretação da consciência. Tal leitura está, portanto, manejada pelo ego. É uma interpretação sem embasamento vivo em nós, a letra pela letra, sem poder desvelar os mistérios imersos em seu conteúdo. A letra viva é aquela que se sente e se entende com o coração. Os ensinamentos mais valiosos se captam através da inspiração e esta tem seu embasamento no coração. A letra viva é ver mais além do que explicitamente está escrito, é poder desvelar o oculto através das chaves que nos levam a descobrir a verdadeira sabedoria. Para compreender o que é a letra viva e a letra morta, recordemos quando Jesus conta às pessoas a parábola do semeador e seus discípulos lhe perguntam: por que lhes fala em parábolas? E Jesus respondendo lhes disse: porque a vós é dado saber os mistéririos do reino dos céus, mas a eles, as pessoas, não lhes é dado. Por isso lhes falo em parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem nem entendem, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, mas com o coração entendam, e se convertam, e eu os sane. Mateus 13, 10a. O esoterismo dos 10 mandamentos. A humanidade conhece a história dos 10 mandamentos que o Senhor, Jeová, deu a Moisés em 2 tábuas de pedra, mas não se conhece realmente a essência dos 10 mandamentos, muito menos no que sua consiste. Veremos em termos gerais o que nos mostra, a letra viva, cada mandamento, a fim de saber o que acontece quando, cegados por nossos agregados psicológicos, rechacemos agir eticamente, corretamente, no nosso dia a dia. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Facilmente o ser humano infringe a lei divina por não saber quem é Deus, onde está e como se manifesta. Deus está em cada ser vivo, em cada ser humano, em cada animalzinho, por pequeno que seja, em cada planta. Assim o homem, para amar a Deus sobre todas as coisas, necessita amar ao próximo, ou seja, a todos os seres da terra sem exceção,
sejam inimigos, amigos ou desconhecidos. Deus é amor, o amor está latente em todo o criado, visível ou invisível. Em outras palavras, amar a Deus sobre todas as coisas significa sentir e descobrir em nós esse princípio criador, esse Buddhata ou essência divina, apreciá-la e intensificá-la, reverenciando a Deus em adoração e respeito e vendo-o em tudo e em todos. Se deve começar por amar em nós mesmos esse princípio vital para depois vê-lo e amá-lo nos demais. Segundo mandamento: não jurar o nome de Deus em vão. Antes de tudo é necessário saber o que é o nome de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este era no princípio com Deus. Todas as coisas por ele foram feitas, e sem ele nada do que foi feito teria sido feito. João 1:3. Este texto bíblico nos ilustra a importância do Verbo, ou seja, a palavra. Assim, este mandamento não se refere simplesmente a não jurar, senão que vai mais além. Deus é a palavra, a fala em nós. É notório que o Verbo, a palavra, tem uma íntima relação com as energias criadoras. Quando o jovem transita pela puberdade, sua voz muda. A energia criadora é uma energia divina, com o poder de criar. A palavra também cria. Uma palavra passiva, construtora, um bom conselho, etc., pode aliviar a discórdia. Por outro lado, uma palavra iracunda, orgulhosa, etc., pode fazer surgir mais discórdia e guerra. A palavra é sagrada e, portanto, não se deve utilizar em vão com expressões degeneradas, fofocando, falando mal dos demais, mentindo, fomentando guerras, discórdias, etc. Para poder cumprir com este mandamento, devemos cuidar de tudo que saia de nossa boca, de nossa laringe. Devemos utilizar nosso verbo com altruísmo, para o bem, ajudando aos demais com um sábio conselho, etc. Terceiro mandamento: santificar as festas. Os feriados de datas religiosas como o Natal e a Páscoa devem ser santificados, ou seja, aproveitados espiritualmente por cada pessoa através da integração com a consciência, com Deus. Assim, santificar as festas tem um sentido profundo e individual. Significa conservar a pureza e perfeição de nosso espírito, sem cair ante os vícios e egos. A santidade se conquista acabando com os defeitos, erros e maus costumes que cada um de nós expressamos. O estado de total consciência nos leva à santidade física, espiritual e mística. O homem deve viver sempre em paz e em harmonia com sua própria consciência, dever estar desperto. Isto demonstra que as festas às quais as Sagradas Escrituras se referem, e que devemos guardar e celebrar, são as festas da alma, são os momentos de meditação, oração, êxtase, integração com o ser. Nesses momentos nos sentimos com a mente limpa e o coração cheio de amor. Seja em casa, no escritório, no campo, em todo lugar e a toda hora, devemos santificar a festa da alma. Quarto mandamento: honrar pai e mãe. Honrar é respeitar, servir, apreciar. Mas é necessário distinguir a qual pai e a qual mãe se refere este mandamento. Devemos honrar a nossos pais biológicos, que nos geraram e ajudaram em tantas ocasiões. Independente dos defeitos que possuam, eles merecem o respeito, o amor e, sobretudo, a gratidão de seus filhos. Mas o mandamento também se refere aos pais que estão em segredo em nosso interior. O homem poucas vezes honra a seu pai ou mãe biológicos, menos ainda honra ao pai interno, ser, e a mãe divina Kundalini. Pai espiritual só há um, o ser interno de cada pessoa, o Pai que está nos céus. Mãe divina só há uma, a Mãe bendita Devi Kundalini, a Mãe celestial de cada pessoa, representada em todas as culturas antigas e sobretudo no cristianismo como Maria. Quinto mandamento: não matar. Matar é cortar a vida ou sopro divino. Morte é o contrário da vida. Matar é destruir a vida que palpita em todo ser vivo da natureza. Assim como nenhum mortal é capaz de infundir esse sopro divino, tampouco deve tirá-lo de nada, nem de ninguém, nem de uma planta, nem de uma flor, nem de nenhum outro ser pertencente a qualquer outra espécie. Não matar é colaborar com a grande vida universal. Não somente se mata com veneno, com uma bala ou um punhal, também se mata com o pensamento, as palavras e as obras. Desta maneira, uma palavra torpe, imprudente ou sarcástica fere e mata os sentimentos e as boas intenções nos seres humanos. Já dissemos que em todo corpo vivente está Deus como manifestação de vida, portanto tirar a vida de um ser vivo, seja vegetal, animal ou humano, é despojar a Deus de seu templo.
Os seres vivos são o templo de Deus, portanto, onde a vida está Deus manifestado. Quinto mandamento: não matar. Matar é cortar a vida ou sopro divino. Morte é o contrário da vida. Matar é destruir a vida que palpita em todo ser vivo da natureza. Assim como nenhum mortal é capaz de infundir esse sopro divino, tampouco deve tirá-lo de nada, nem de ninguém, nem de uma planta, nem de uma flor, nem de nenhum outro ser pertencente a qualquer outra espécie. Não matar é colaborar com a grande vida universal. Não somente se mata com veneno, com uma bala ou um punhal, também se mata com o pensamento, as palavras e as obras. Desta maneira, uma palavra torpe, imprudente ou sarcástica fere e mata os sentimentos e as boas intenções nos seres humanos. Já dissemos que em todo corpo vivente está Deus como manifestação de vida, portanto, tirar a vida de um ser vivo, seja vegetal, animal ou humano, é despojar a Deus de seu templo. Os seres vivos são o templo de Deus, portanto, onde a vida está Deus manifestado. Sexto mandamento: não fornicar. Fornicação é a perda da energia sexual em todas as suas formas. Se fornica com a mente, com o verbo e com os órgãos criadores. Os dicionários, os educadores e a maioria dos religiosos confundem a fornicação com o adultério, e isto é um grave erro que tem custado muito caro ao ser humano. Não nos confundamos, a fornicação é a perda da energia e o adultério é outra coisa. Quando nos referimos ao adultério, falamos de unir-se sexualmente com alguém que não é nosso cônjuge ou companheiro. E manifestas são as obras da carne, que são adultério, fornicação, imundície, lascívia. Gálatas 5:19. Consultar também Hebreus 13:04, Mateus 5:27-32, Levítico 15. O cumprimento do sexto mandamento do Decálogo do Senhor Jeová é a melhor fórmula para o controle da concepção, a fórmula infalível e precisa, entregada ao homem pelo próprio Deus. Existe a ciência da transmutação científica, o arcano AZF, sendo esta ciência a que praticaram os alquimistas medievais. Em Daniel 2:19 disse: então o arcano foi revelado em visão de noite, pelo qual bendisse Daniel a Deus no céu. Estudaremos mais adiante, nas lições de transformação da energia, mais técnicas para a transmutação da energia, ou mudança da energia. Aprenderemos também acerca dos mistérios do sexo, o matrimônio e o amor, o arcano AZF, a concepção, o controle da natalidade, entre outros temas. Sétimo mandamento: não furtar. Furtar ou roubar é apoderar-se do alheio sem consentimento de seu dono, com ou sem violência. Por exemplo, quando ganhamos excessivamente nos negócios já é furto, dado que a acumulação de riquezas é um atentado contra o patrimônio da sociedade. A lei divina permite a utilidade ou lucro nos negócios, mas fazê-los de forma desmedida é reprovável. Não só se rouba economicamente, também se rouba a honra das pessoas, a dignidade e as virtudes, as ideias, a vontade das pessoas, para mencionar alguns valores. Oitavo mandamento: não levantar falsos testemunhos nem mentir. O verbo, ou seja, as palavras que dizemos, seja falando ou escrevendo, devem manejar-se sabiamente, não utilizando-se para caluniar nem difamar a ninguém. Afirmar o que ignoramos ou desconhecemos é falsidade. Acusar alguém de um erro sem conhecimento de causa é um delito e gera karma. A mentira é oposta à verdade. Negar a realidade das coisas é mentir. O engano, a traição, a hipocrisia e a fraude são a mesma mentira disfarçada com a aparência de verdade, com justificativas para esconder a falta de sinceridade e valor. A mentira é o meio mais fácil para evadir-se de qualquer responsabilidade. Aquele que nega a verdade e despreza a justiça ama a mentira e se torna um covarde. As calúnias agem diretamente contra este mandamento, assim como a maldade, o ódio, o rancor, a soberba e a vingança. Tais delitos ofendem diretamente o Pai, que é a verdade. Nono mandamento: não adulterar. A promiscuidade é uma forma de degeneração humana e espiritual que gera muitos karmas e sofrimentos, afastando-nos do amor verdadeiro. A união sexual conecta as pessoas no nível energético e espiritual profundo, mais além do plano físico. Assim, quando um homem e uma mulher se unem sexualmente, seu destino fica interligado por um vínculo kármico. Todo homem ou mulher que trai seu cônjuge,
que adultera ou deseja a quem não lhe corresponde, está no caminho que conduz ao abismo, porque escrito está que nenhum adúltero verá a face de Deus, muito menos entrará no reino dos céus. É necessário compreender as consequências do adultério. 10º mandamento: não cobiçar os bens alheios. Cobiça é o apetite desordenado por adquirir riquezas ou bens, é a ânsia de acumulação, desejo desenfreado, ambição desmedida de possuir o que outros possuem. A sabedoria cósmica ensina que cada qual tem o que merece e o que por lei deve ter. O homem vem ao mundo para receber o que ganhou por seu comportamento em vidas passadas, seja bom ou mau. Por este motivo é um erro desejar ou cobiçar o que ganhamos, o que não é nosso e que não nos corresponde de acordo com a lei divina. Devemos cumprir a lei, cumprir os mandamentos e aceitar os desígnios traçados por nós mesmos em existências anteriores em conformidade com nossos próprios atos. Os 10 mandamentos, do imanente ao transcendente, desde nossos pais físicos até nossos princípios criadores. Se fazemos uma análise do Decálogo, veremos que ele tem 2 aspectos bem definidos. O primeiro aspecto é que nos transmite as leis que temos que respeitar, para com a divindade. O segundo aspecto é que nos transmite as leis que temos que respeitar para com os homens, para poder nos desenvolver e conviver em harmonia com nossos semelhantes. Desta maneira vemos que os 4 primeiros mandamentos nos indicam as leis que devemos respeitar para relacionar-nos em harmonia com a divindade, e os 6 restantes para relacionar-nos como seres humanos. Epílogo. Querido leitor, acabamos de estudar o sentido esotérico dos 10 mandamentos, os quais só se podem desvelar através da doutrina do coração, a letra viva que nos dá um sentido mais profundo da vida e, naturalmente, do caminho. Lamentavelmente se tem dado à humanidade um conhecimento espiritual através da letra morta, através da doutrina do olho, incapacitando-a, assim, para encarnar esse ensinamento, fazê-lo vivo dentro de si. Os estudos gnósticos provêem este ensinamento à letra viva, capaz de transformar aquele que está decidido a realizar um caminho de regeneração de si mesmo e de sua própria realidade, de uma forma prática e simples que o levará a despertar a particularidade de sua essência.